Olá, pessoal! Bom dia, bom dia, bom dia, gente do bem! Vamos chegando por um bate-papo muito especial. Hoje nós vamos falar sobre a veterinária integrativa, o cuidado integrativo para a saúde dos nossos pets. E por que que eu resolvi, trazer essa convidada tão especial? Porque eu tô sempre aqui compartilhando aqui momentos do Fred. Quem aí já conhece o Fred, né? O meu pet, o nosso pet, que tá sempre ali, né? Às vezes eu coloco ele comendo seu petisco favorito, a cenourinha orgânica, né? Ele adora, né, gente? Vocês viram já ele comendo rabanete. Então, vira e mexe eu recebo, alguma perguntinha, algum pedido. Lu, eu posso utilizar isso para o meu pet? Posso utilizar própolis para o meu pet? Você tem alguma estratégia? Meu pet está com glaucoma, está com uma situação, eu posso usar esse frequencial quântico que você colocou? Bom, gente, primeiro me fala, vocês estão me ouvindo bem? Só me fala se o som está legal, se vocês estão me ouvindo, tá? Coloca aí para mim, senão eu fico falando aqui e às vezes vocês não estão me ouvindo. Então, coloca aí, vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem o som? Eu já vou aceitar aqui a querida... o som tá bom. Então tá ótimo, gente. Então, eu vou aceitar aqui já a querida Andréia, que vai falar um pouquinho sobre esses cuidados que nós podemos ter com os nossos pets, que muitas vezes a gente acaba cuidando, às vezes melhor do que do pet, do que de nós mesmos. Eu já vivenciei isso aqui na loja, tinha clientes, falo tinha porque hoje ele tá morando fora do Brasil, mas ele comprava frango, né, miúdos da Corim, que é sem promotores artificiais de crescimento, sem antibiótico, para o seu pet. Ele mesmo não comia carnes, mas ele oferecia para o seu pet o melhor. Então, muitas vezes a gente faz isso, a gente quer o melhor para eles. Então, será que dentro dessa medicina, dessa veterinária integrativa, nós também podemos complementar muitas vezes um tratamento para o nosso pet, sempre pensando na sua qualidade de vida, na saúde, no bem-estar deles, até porque eles não falam. Então é a forma que nós temos de nos comunicarmos com ele, é demonstrando esse cuidado, esse amor para com eles, né? Bom, gente, então o som tá ótimo, vamos lá, vamos aceitar aqui a querida Andréa. Tem alguém com pet, já envia, que conhece, né, que tem pets também, já envia, faz aí, compartilha no aviãozinho, para que ela também receba, as pessoas recebam esse conteúdo. Tá me ouvindo bem, Andréia? Oi, Lu. Eu tô ouvindo Ah, bem. Vocês estão me ouvindo? lá, agora tá perfeito. Para mim tá perfeito aqui o som. Para vocês também? Lá. Vamos ver. Coloquem aí se o som tá tudo ok. Como é que está o som chegando para vocês? Eu acho que sim, né? Deixa eu ver aqui. Se alguém coloca aí pra gente. Aqui, ó, ouvindo bem. Aqui, pet e família, só frango corim. Ah lá, gente. Tem mais gente que utiliza o frango corim para os seus pets, que realmente acho que é o que a gente tem de melhor, assim, falando em carnes, a Andréia vai poder falar melhor, né, sobre isso. Então, gente, vamos lá. Eu queria que a Andréia se apresentasse aqui para o meu público que ainda não conhece. A Andréia é a veterinária do Fred, né? Então, gente, eu tô sempre aqui. Tudo que eu coloco do Fred, eu já marco aí logo. Então, vocês também já comecem a seguir Natural Vet, né, Andréia? Isso, é Natural Vet RC. RC. Então, eu queria que a Andréia se apresentasse, falasse um pouquinho, como que ela migrou, ou se sempre ela já teve essa atuação mais nessa linha integrativa. Como é que foi isso, Andréia? Então, gente, eu sou veterinária, eu me formei em 2006 e desde a faculdade eu já me interessei por essas partes mais naturais, né? Então, eu sempre fui atrás de homeopatia, de acupuntura.
Na Eu acho época, que eu foi tinha quando uma... a gente conheceu a loja, a loja aqui de orgânicos, foi nessa época que você veio para Rio Claro? Então, eu vim para Rio Claro logo que eu me formei na faculdade, em 2006. Aí eu tive a minha filha mais nova em 2007, né? E aí foi logo que eu comecei a frequentar, que era lá na Avenida 10 ainda, Isso, olha quanto né? tempo, né? É, faz tempo. Faz tempo que a gente se conhece, Lu. Aham. Então, assim, a gente sempre atrás do que é mais natural. Eu tive uma cachorrinha que ela era atópica, que é a atopia é um problema de pele, que até hoje em dia dá dor de cabeça para os veterinários. Mas naquela época era mais complicado ainda, porque não tinha ozonioterapia, não tinha rações medicamentosas igual tem hoje, né? E ela fez uma dieta à base de carne de coelho. E eu morava lá em Botucatu e eu tinha um lugar só que tinha para comprar o coelho. E eu falava assim, gente, como que pode? Ninguém consegue curar essa cachorra, né? Imagina eu ter que comprar uma carne, uma coisa tão diferente. Então eu sempre fui, eu falo que essa cachorra foi ela que pediu para eu ser veterinária, porque ela já tinha isso. E aí ela que pediu também para eu ir para a parte integrativa, que aí eu fui descobrindo, me conectando com pessoas diferentes, né? E sabendo, aprendendo coisas novas. Mas mesmo assim, essa cachorrinha, ela viveu a vida dela toda assim com altos e baixos. Hoje em dia a gente tem mais conhecimento sobre essa parte de pele. Existem outros remédios no mercado que não tinha naquele tempo, né? E mesmo faço coisas hoje que naquela época eu não fazia. Então foi assim que eu fui chegando. Eu mesma nunca gostei de médico, de hospital. Eu fui parar no hospital para ter minhas filhas, né? Olha. E então a gente sempre teve essa pegada, assim, mais da integrativa mesmo. Nessa época É, também, quando eu estava na faculdade, eu me curei de um problema que eu tinha no ombro. E eu me curei com acupuntura. E aí eu também falei, se é bom para mim, é bom para os bichos também. Aí fui aprender acupuntura. ah lá. Eu acho que começa com a gente e aí a gente quer estender isso, né, para o nosso entorno. Então, claro que os pets estão ali com a gente quer para eles também, né? Exatamente. Então, eu acho que é muito E importante a gente, assim, vocês que estão aqui, que são clientes da loja, que seguem a Lu, que tem já esse olhar diferenciado, né? Acho que é importante a gente, como tutor, assumir a responsabilidade também, né? Igual a gente ir no médico e muitas vezes nem sempre a gente quer tomar aquela lista toda de remédio. O que que dá para substituir, né? O que que eu posso melhorar? Ou eu vou fazer esse tratamento agora, mas depois eu quero fazer uma manutenção mais natural, né? Eu preciso ex- mesmo disso? Eu preciso ser submetido a uma cirurgia? exatamente, Andréia. E é nesse mesmo pensamento que eu também teve uma época aqui na loja, para quem também não conhece, que nós temos uma loja com produção, né, e de alimentos orgânicos, e também isso há mais de 15 anos, eu fui em busca de homeopatia para o pet. Na época, acho que não era o Fred ainda, era a Capitu. E eu me lembro que eu fui até fora da cidade, porque eu queria trazer homeopatia. E aí até teve uma época que a gente teve aqui na loja homeopatia para pet, porque era o que eu queria utilizar, né, para o Fred. E que é o que eu sempre também utilizei em mim, nos meus filhos, e a gente quer estender isso para eles também, né? Sim. E o veterinário, assim como o médico convencional, a gente não aprende isso na faculdade. Então, muitas vezes, eles falam que não pode usar, o que não deve usar, mas eles mesmos nem sabem o que que é aquilo, como que funciona, né? Então, por Isso. medo de, né, por falta de conhecimento, então eu falo que não é que quando o outro veterinário fala, não, não faça isso, não vai lá, não dá esse remédio, não, é porque ele não tem conhecimento. E não porque ele sabe que é ruim. Então, por isso que eu Isso é falo, a porque gente ele tem que também não assumir nossa utiliza para ele. responsabilidade. É porque Exato. ele também não utiliza para ele, para a vida dele, para a família, então ele desconhece. Sim.
né? E o que a gente fala sempre é unir, né, Andréia? Não é excluir uma ou Exatamente. outra. É isso que Sim, eu falo que a maioria dos meus pacientes de consultório, a maioria deles tem outro veterinário, que é onde eles vão para a hora da emergência, né? para Se uma tem um emergência. atendimento à noite, né? Então precisa ir na emergência, precisa ir no hospital, precisa, mas no dia a dia tem muita coisa que a gente consegue resolver por aqui. Isso. E então, é sobre isso que eu queria falar com você. Essa veterinária integrativa, tudo que você utiliza são ferramentas que não oferecem efeito colateral e nem entram em conflito com o que ele já esteja recebendo de tratamento. É assim? Exatamente. São tratamentos complementares, né? E que muitas vezes a pessoa traz o pet aqui, porque já está tomando um remédio em outro lugar, e aí a gente vai complementando e pode até tirar o outro remédio anterior, né? E depois ficar só com o natural. Isso é possível também. Então, e olha que isso que é o mais importante, porque acredito que eles sofram talvez até mais com os efeitos colaterais da alopatia, dos Sim, medicamentos. Eles são mais sim, sensíveis. eles são mais sensíveis. E tem muitos remédios, igual pra gente, né, Lu? Na verdade, aquela coisa, você trata, você dá o anti-inflamatório para tratar a dor, só que aí ataca o estômago. Aí eles prescrevem omeprazol para proteger o estômago. Muitas vezes sai do consultório do veterinário já com a receita antibiótico, omeprazol, anti-inflamatório. Então, eles mesmos já dão a solução para o efeito colateral que ia ter. Então, E que tudo na que a verdade gente vai puder causar um outro evitar. efeito colateral, né? Exato. E aí vira uma bola de neve, né? Vira uma bola de Exatamente. neve. E, Andréia, como que funciona a questão da alimentação natural, uma alimentação sem transgênicos? Isso realmente faz a diferença? Como que você observa isso na sua prática? Então, eu, aqui no consultório não, que eu estou em casa. No consultório, eu atuo também como nutricionista veterinária, né? Então, eu fiz vários cursos dessa parte de nutrição, de nutracêuticos. Então, a gente faz o cardápio da alimentação natural para o pet. E assim, eu tenho muita procura, o pessoal tem gostado bastante, principalmente porque dos anos para cá começaram a aparecer na prateleira da casa de ração as rações medicamentosas, né? Então, o cachorro tem um problema de rim, ele tem que comer a ração renal. Tem um problema no estômago, a ração gastro. Coração, a ração cardio. Então, isso virou um comércio, né? A indústria, eu falo que a indústria adora que a gente ama nossos animais, então eles mandam ver, né? Nossa. Então, tem coisas para todos os gostos, de todas as cores. Você vai lá, você vê aquele monte de pacote de diferentes cores, né? E é claro que quem paga a conta, quem faz a compra é o humano. Então, o pacote foi feito para agradar o seu olhar. Não Sim. significa que o que está dentro vai ser bom para o seu cachorro. E muitas Tenho vezes certeza que se ele pudesse olhar aquilo, com certeza ele não escolheria ele não aquilo ia para ele. querer. Não, Não. não. E aí o que acontece? A pessoa vai comprar, por exemplo, o renal, que é um caso muito comum. Então a pessoa compra aquele pacote de 2 quilos de ração renal, caríssimo, coloca lá no potinho e o cachorro não come, o gato não come. E aí acaba chegando para mim e fala, então já que ele não pode comer a ração normal, a que é certa para ele, ele não pode. Então vamos dar comida. E aí a gente faz a dieta balanceada de acordo com a necessidade de cada paciente. Então a gente faz uma dieta para um animal que seja saudável, para um que tem problema renal, que tem problema cardio, que tem um problema de fígado e de rim junto. Então a gente vai estudando e colocando os melhores ingredientes, calculando as melhores proporções para agradar o paladar desse animalzinho e muitas vezes para agradar o bolso do cliente também.
Porque gasta mais comprando ração medicamentosa do que fazendo a comidinha, né? Você vê, ó, a Ké tá falando, né? Ó, o Luke come ração gastrointestinal há 2 anos. Quer dizer, tem alternativa para isso? Tem sim. Então a gente precisa pensar na dieta do Luke. Exatamente. Essa é a sua missão, né? Sim. E dentro das rações, também tem as rações melhores, as rações piores, né? Ultimamente a gente sempre você fala do transgênico? Então, tudo que você puder evitar de transgênico é melhor. Aquelas rações sem grãos, né? Que são mais indicadas, elas são mais próximas de uma alimentação bioapropriada para eles, né? Então, tem muita coisa que a gente, tirando os grãos, é igual pra gente, né, Lu? Então, assim, essas rações estão cheias de milho, de soja, e a parte de proteína, né? O quanto que vai chegar da carne propriamente dita na ração, né? Porque a ração, ela é aquecida a uma super temperatura, até ela chegar naquele tamanhinho de grão, né? Para o cachorrinho poder pegar. É seco. Então, a comida natural é uma delícia para eles, porque já é molhadinha, é gostosa, é suculenta. Eles adoram. Então, assim, se você não pode dar uma alimentação natural, você precisa ficar com a ração, então você pode procurar uma ração melhor. Então, uma ração sem corante, sem transgênico. Você pode, de repente, colocar uma misturinha. Então, tem gente que dá a ração e ainda compra aqueles pacotinhos de sachê, porque o cachorro não gosta da ração seca. Então tem que pôr o sachê, doutora. Não precisa. Vamos fazer uma misturinha natural. Em vez de pôr o sachê, vamos fazer uma sopinha de legumes com franguinho, um ovo mexidinho. Só que tudo isso tem que ser feito 1 a 1, né? Porque assim, a gente não tem uma coisa geral. Tem o que é válido para os saudáveis, tudo bem, é para todo mundo. Mas sempre tem as individualidades. Nem sempre o que cai bem para um vai cair para todos. Então a gente tem que ir testando e tratando o terreno junto. Eu gosto de dar probiótico junto, para não correr o risco de desandar o intestino, que também não é legal nem para eles, nem para a gente que tem que limpar. Ovos são ótimos. O ovo é uma das melhores proteínas que tem. Quem não gosta, né, de um ovinho? Só quem é vegano mesmo, né? Mas a gente aqui come muito ovo, sim. E própolis, eu sempre, porque como eu falo muito de própolis, então as pessoas me perguntam sobre própolis também para os pets, né? Para problemas de pele, ou não sei se é possível ingerir própolis, ou seria mais uso externo. Como que você orienta? Então, eu gosto bastante de usar a própolis via tópica, né, na pele. Eu gosto de fazer uma misturinha de água com umas gotinhas de própolis e borrifar nas lesõezinhas de pele. A gente pode fazer também para aqueles cachorrinhos que têm mania de ficar comendo a patinha, né? Isso. Eu tenho assim, uma experiência. O morder a patinha é uma coisa, é muito abrangente, tem muitas coisas que a gente pode pensar. Mas eu tenho paciente que faz o pedilúvio. Então a gente coloca a água, umas gotinhas de própolis, numa tampinha, e aí você coloca a patinha do cachorro dentro desse copinho e sai passear com ele. Então ele vai penetrar no vão, né, dos dedinhos. Ele ajuda a secar, né? Se tiver alguma lesãozinha, se tiver querendo dar algum funguinho, ele ajuda bastante. E para tomar via oral, eu gosto muito para a parte de lágrima ácida. Sabe cachorrinho branco que fica com aquela lágrima acumulada? Tem uns produtos, inclusive, que se compra na casa de ração para limpar aquilo. Mas se você coloca umas gotinhas de própolis na água do bebedouro, também ajuda. Só deles tomarem, e para aumentar a imunidade, né? Eu gosto bastante de usar própolis.
você calcula assim pelo peso do animalzinho ou tem uma média assim? Para colocar na água, eu colocaria assim 1 ou 2 gotinhas para cada 100 ml de água. Então, se você tem um potão de meio litro, você pode pôr de 5 a 10 gotinhas. Se você tem um cachorrinho pequenininho que toma pouco, aí você coloca menos, né? Porque você não vai dar direto na boca do cachorro, né? Toda vez que ele vai lá, ele toma um pouquinho. Vai ser doses homeopáticas, né? Olha que bacana, gente. Sim. Eu, assim, intuitivamente, isso lá atrás, quando eu tinha a Capitu, há mais de 15, 20 anos, ela teve esse... como que fala? Lambedura, que fica mesmo lambendo a patinha? Tem um nome, lambedura compulsiva. Isso, exato. E aí, eu não pensei, não sei, veio em mim, usa própolis. E eu, intuitivamente, comecei a aplicar própolis e, olha, ela parou e aonde ela... Porque chega a sair até o pelo, né? Eles lambem, né? Aí, aonde nasceu o pelo novamente, nasceu da cor da própolis. Ficou com a marca. Então, mas olha, curou. Ficou tingida, mas olha, resolveu, eu não usei nada. Sim. E foi assim. Veio, falei, vou usar. E deu tudo certo. Aí. Perfeito, Lu. Ai, gente. Perfeito. Então eu falo, a gente sempre deve tentar primeiro o que é mais simples. Então, assim, existe remédio para isso? Existe, mas esse remédio vai ser metabolizado no rim, no fígado. Então, se existe a própolis e você pode tentar antes, vai primeiro no natural. Porque o que acontece na prática é que a pessoa chega para mim no consultório, ela já foi em 3, 4 veterinários antes. Então, já tomou corticoide, já tomou o outro novo do mercado, que é para coceira, já passou pomada disso, já passou pomada daquilo, e o mais simples ela não fez. Então aí eu não posso chegar e já ir direto para o simples. Eu tenho que tirar tudo aquele acúmulo do que foi feito antes, para depois poder começar a introduzir o que era melhor. Olha, é isso que eu falo. Às vezes a pessoa tem o remédio que cura, não o remédio que remedia. Dentro de casa exato, e não sabe. Exato. E não utiliza. Então, por isso que a gente precisa divulgar esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação, para que as pessoas, né, lembrem no momento. Sim. Nossa, eu tenho isso. Olha, eu posso fazer isso. Né? Sim. Porque eles estão sofrendo cada vez mais com problemas de humanos, que não era para ter. Não é? Não. Esses problemas de pele... Problemas articulares, renais. Da onde está vindo tudo isso? Então, eu falo que nos últimos 30 anos teve um processo, 30, 40 anos eles falam, né? Que o cachorro foi entrando, o gato, foi saindo do quintal e entrando para dentro da nossa casa. E aí o que acontece? Dentro da nossa casa, a gente foi permitindo, foi convidando ele para subir no sofá, muitas vezes para dormir na nossa cama. Então, para ele estar nesse ambiente, ele precisa estar limpinho. E aí a gente começou esse processo de humanização deles. Mas isso não é legal para eles, porque deixa eles mais frágeis. Então, assim, o cachorro, para ele ser forte, assim, eu não estou falando que não pode, tá, gente? Porque, assim, claro que pode subir no sofá. Meus cachorros sobem no sofá também comigo. Não dorme mais na cama. Que isso foi uma consciência minha que eu fui mudando ao longo do tempo. Mas já tive cachorro que dormiu na cama também. Mas assim, a gente tem que permitir a eles serem animais. Porque é o que eles são. E a gente sabe, na nossa mente, a gente sabe que eles são animais. Só que no nosso coração é tão bonitinho, é tanto amor, é tanto carinho que a gente quer que eles sejam pessoas. E aí eles vão adoecendo através desse processo. Então, hoje em dia, cabe a gente trazer essa consciência de voltar os animais para o lugar deles. Então, não precisa tirar eles totalmente de onde eles estão. Sim, a gente vai continuar amando o nosso bicho, vai continuar deitando no sofá com ele, brincando com ele, dando banhinho toda semana, porque ele vai dormir na nossa cama, tem que tomar banho, né? Mas a gente tem que permitir em alguns momentos do dia, em alguns momentos da semana, que eles vão passear, que eles vão pisar na terra. Sem a questão do aterramento. Né? Sem sapatinho, a gente vê os pets com sapatinho.
Sim, eu sinto tanta falta de pisar na grama, que eu moro em apartamento, né? E sempre que eu tenho oportunidade, eu estou tirando o sapato num lugar onde tem uma terra, um gramado, para sentir aquela energia. E o animal, ele é da natureza. A conexão dele com a natureza poderia ser ainda maior do que é a nossa. E a gente Sim. não permite. Então, não é justo a gente tirar isso deles. É perfeito isso, viu? Perfeito, André, essa É, colocação. E eles são muito mais sensíveis do que nós. Eu acho que você também trabalha nessa. Você tem uma outra linha também onde você, como se diz, você entende melhor essa sensibilidade dos animais, sim, a sim. questão Eu falo. emocional também. Então, isso é muito importante na veterinária integrativa, né? Porque eu falo, quando a família chega com o animalzinho para consulta, então, assim, eu não vou olhar só aonde dói, né? Eu não vou olhar só o pelinho ali onde tem a lesão. Eu vou realmente sentar e conversar com essas pessoas, né? Para poder identificar da onde que vem isso. Então, de repente, a coceira do animalzinho não é só a coceira, não é que ele foi no parquinho e pegou um fungo, mas é porque na família teve uma mudança. Então, muitas vezes, uma separação do casal, um idoso que vem a falecer e o animalzinho era muito ligado a ele. Então, a gente tem esse olhar mais sensível, que muitas vezes no consultório, o veterinário convencional, ele não consegue olhar para isso tudo, né? Então, há pouco tempo eu atendi uma moça que trouxe uma cachorrinha. A queixa dela, a queixa principal dela era que a cachorra coçava, mas ela não tinha nenhuma lesão de pele. E aí, conversando, eu fui entender que ela tinha insônia e a cachorra dormia com ela na cama e a cachorra coçava a noite inteira. Então, nenhuma das duas dormia. E aí, o primeiro movimento que eu fiz foi explicar para ela que a cachorra não precisava dormir na cama. E no mesmo dia, ela colocou uma caminha para a cachorra do lado da cama dela e elas já passaram a dormir melhor. E é claro que foi feito outras coisas para a pele também, de tratamento. Mas assim, às vezes é uma mudança uma virada de chave, sabe? E que no dia a dia é igual o nosso médico, gente. A gente vai no médico, ele não quer saber que o seu joelho está doendo, mas foi no mesmo dia que você brigou com a sua mãe que começou. Né? Eles nunca Exato. vão parar para isso. Então, por isso que são consultas mais demoradas. Então, a gente vem, eu gosto que vem, que traz todos os exames que já fez antes e conversar verdadeiramente da onde que aquilo veio para tentar chegar nas causas reais, né, dos problemas. E aí, se for o caso, partir para um atendimento sistêmico, muitas vezes relacionar a doença do dono com a doença do animal. Isso acontece Isso que eu ia bastante perguntar. também. Acontece bastante, né? Eu ia falar sobre Sim, isso, para você falar um pouquinho. sim, acontece sim. E, inclusive, há pouco tempo eu tive um caso aqui na minha família mesmo. É uma coisa que, para a maioria das pessoas, quando você fala, a pessoa acha até graça. Mas a Lu sabe disso porque eu estou na menopausa e eu tenho tentado alguns tratamentos. E no final do ano passado, eu já estava fazendo uma reposição hormonal, mas eu continuava tendo sangramento. E aí, depois de um tempo, a minha cachorrinha, eu não tinha conseguido ainda regularizar isso. E a minha cachorrinha, ela entrou no cio, mas ela já era castrada. E aí eu falei, meu Deus, da onde que vem esse sangue? Né? E achei que podia ser outra coisa, inclusive. Mas aí levei ela para fazer exames, tudo. E, gente, ela realmente estava no cio. Ela tinha desenvolvido um tumor ovariano. Então, quando ela foi castrada, provavelmente sobrou alguma célula, algum pedacinho ali de ovário na cavidade abdominal. E essas células, depois de 14 anos, gente, ela resolveu dar sinal de vida. E na hora eu também não entendi isso. Mas depois, quando a gente tem um olhar mais sistêmico, uma visão multidisciplinar, falei, gente, a pretinha sangrou e eu também estava sangrando. Olha que louco. Falei, não era para ela sangrar e nem eu. E aí a gente
a gente adoeceu juntas e ela precisou ser operada porque ela tinha dor abdominal e aquilo estava lá, né? Não tinha como sair. Então ela foi tratada cirurgicamente. Quando eu tive essa tomada de consciência, eu olhei de outra forma para o meu problema. Eu fiz um ajuste em conjunto com o meu médico, eu fiz um ajuste no medicamento. E aí a pretinha ficou boa e eu parei de sangrar. Olha. Então as coisas acontecem, basta a gente olhar com olhos de ver. Né? Quando a gente está no batidão, a gente não para olhar essas coisas. Mas se você se tirar um pouco aquela venda, né? É tirar aquela venda dos olhos e ampliar mesmo, né? A consciência. Para olhar para o todo. E depois que você... eu falo que depois que você viu, não tem como desver. E aí fica mais fácil para a gente analisar nos outros também. Né? Então, quando a pessoa vem, se ela estiver disposta... Né? Que nem essa moça, no mesmo dia, ela desceu a cachorrinha da cama. Né? Ela confiou em mim. Então, quando a gente está disposto a assumir a responsabilidade também, a olhar para as nossas questões, todos melhoram juntos. Eu acho que é o momento que a gente está vivenciando agora, é esse momento de um despertar de consciência, de você passar a ter um novo olhar. Às vezes, para muitos, isso pode ser algo assim, nossa, tão distante, né, da realidade. Mas por que não pensar numa possibilidade como essa? Que pode ser simples, como você falou. Às vezes é o simples que vai resolver. Exato. E a gente fica atrás do complexo, né? Ele muitas vezes acha que o mais caro é melhor. Pois Tem que tomar cuidado com isso também. Exato. E André, acho que você também utiliza aí, eu já tive assim boas respostas, por exemplo, com os frequenciais, né? Porque os frequenciais quânticos, eles atuam tanto em nós, humanos, e nos pets também. Então, você vê, é algo também simples que a gente pode adotar. É muito legal. É muito legal. Lu, eu sinceramente, eu não tenho muita experiência, mas eu tenho cliente que conhece e que fala, eu posso usar? E aí eu recomendo para eles irem na loja, geralmente porque são coisas que são autoexplicativas, né? Não tem muito erro. Então, se o seu animal tem um problema de rim, você vai lá e vai comprar o frequencial renal. Né? Por exemplo, o fígado, vai usar o frequencial do fígado saudável. Exato. Então, eu acho super válido, né? Eu não tenho tanta experiência de prescrição, mas eu acho muito legal. Tenho clientes atualmente tomando, tem uma cachorra que tem tumorzinho no fígado e ela tá indo na loja comprar e com certeza tá ajudando ela também. Lá, é isso, gente. E os pets gordinhos, como que é a sua atuação? Como é que é a sua abordagem? Então, eu gosto normalmente bastante. Questão hormonal, excesso mesmo de alimentação, de petiscos? Então, a gente precisa investigar, né? Eu acho assim, se o cachorro come, não é aquele cachorro glutão, que come muito. Então, o cachorro que come pouquinho e mesmo assim tá gordinho, a gente sempre vai investigar. Então, não é porque é medicina veterinária integrativa que não vai fazer exame, que não vai ter essa visão. Eu falo assim, quando o problema está no corpo físico, a gente tem que olhar para o corpo físico. Então, a gente vai lá dar esse respaldo também. Então, vai fazer exame de colesterol, de triglicérides, de glicemia. Eu gosto muito de fazer os check-ups. A gente faz ultrassom também. Eu acho que vai bem legal. Para a gente poder identificar. Aí, feitos os exames, aí sim a gente vai direcionar o tratamento. Então, da mesma forma que existem as rações medicamentosas, existem as rações para emagrecimento. Então, existe ração light, ração diet, ração obesity, né? Que elas têm menor teor de carboidrato, menor teor de gordura. Mas tudo isso pode também ter um olhar pela alimentação natural. Então, não precisa necessariamente trocar a ração normal por uma ração light.
Você pode, talvez, se você tem outros animais na casa, por exemplo, todo mundo come a mesma raçãozinha. Então, manter aquela ração numa quantidade menor e aí fazer uma misturinha, fazer uma sopinha de legumes, uma coisa gostosa que tem pouca caloria e vai dar saciedade para o animalzinho. Dá Até super certo porque, também. até porque, Andréia, na minha visão, eu penso que se Diet Light não é saudável para nós humanos, eu Mesma imagino coisa. que para eles também vai ser a mesma coisa, né? O mesmo pensamento. Sim. Ô, Andréia, tem uma pergunta aqui, olha, da Gisele. Doutora, o que você orienta para glaucoma e úlcera de córnea? Minha Shih Tzu está passando por isso, estou muito preocupada. Já vem usando também tratamentos integrativos como ozônio, plasma e cúrcuma. Olha que maravilha. Ah, que legal. Então, tem algumas coisas que dá para fazer de nutracêutico, né? Tem alguns nutracêuticos que têm essa predileção pela saúde ocular. Tem colírio homeopático também que eu tenho usado, que vai bem. Aí precisaria realmente avaliar. Será que ele é de Rio Claro? Eu Aí acho você pode me que chamar não. depois. Tem Isso. algumas coisas que dá pra gente fazer um atendimento online, sabe, Lu? Tem bastante coisa que dá para atender à distância. Então a pessoa tem lá já o veterinário dela e a gente consegue sentar e conversar sobre alimentação. Ela me manda os exames que já tem, a gente conversa sobre as preferências do animalzinho. Aí você me chama no direct depois, eu tento te ajudar. Isso aí, tá vendo, Gi? Dentro dessa linha dos quânticos também a gente tem eu não tenho aqui, mas esse é para pele, tem o frequencial olho, também dá toda a informação e nutrição para o olho. Então, tem muita coisa que ainda dá para associar com o que você já está fazendo, que já é tudo de bom, né? Sim, com certeza. Então, gente, será que tem mais alguma coisa que você acha que seria importante destacar, Andréia? Não sei se tem mais alguma. Olha, eu marquei aqui para lembrar de falar do ômega 3. A Luciana está sempre falando para a gente tomar ômega 3. Eu acho muito legal, eu tomo, tô toda hora na loja lá mexendo nos frasquinhos. Ai, qual que é melhor? Esse tem que tomar 2, esse tem que tomar 1. Tô toda hora perguntando lá para as meninas. E para os animais, o ômega 3 eu falo que é um top suplemento, né? Assim, eu prescrevo ele para praticamente todos os animais que vêm para consulta no meu consultório. O ômega 3 é tudo de bom para eles. A gente tem o ômega veterinário, tem várias marcas que produzem o ômega na indústria veterinária. Mas a gente sempre pode usar o nosso também, aí é só questão de fazer um ajuste de dose. O que não pode é ir lá na farmácia, pegar qualquer um que tem baratinho e achar que está fazendo uma coisa boa, né, Lu? A gente sabe que o ômega ia falar, deve ter a mesma questão da ingestão, né? De ter a qualidade, ser livre de mercúrio. Então tem que ser algo realmente com uma boa indicação de qualidade, né? Exato. E senão é melhor nem usar, né? Exato. A gente passa muito para paciente renal, para paciente cardiopata, os oncológicos, né? Quando tem câncer, o ômega tem um efeito anti-inflamatório bem bacana também. E aí eu marquei também para falar da vitamina D. A vitamina D é bem polêmica, que tem bastante gente, de vez em quando eu vejo o pessoal postando o cachorrinho lá do sol, olha ele lá fazendo a vitamina D. E, na verdade, gente, os animais não produzem vitamina D tomando sol. A vitamina D deles vem exclusivamente através da alimentação. Olha, e a gente, gente não adianta tomar sol. Então, é uma vitamina que normalmente a gente teria que suplementar. O que acontece? Até um tempo atrás, o exame de vitamina D nos pets era uma coisa inviável, era caríssimo. Então, a gente não podia dosar. Então, imagina, eu tô atrás de aprender alimentação natural, nutracêuticos. O primeiro curso que eu fiz foi em 2012. E a primeira vez que o professor falou disso, eu já fui atrás, né? Falei, quero dosar a vitamina D. Mas era uma coisa, assim, inviável, que um exame custava R$1.000. Nossa. Aí, depois você ia suplementar, você ia ter que repetir o exame para ver se estava funcionando.
E hoje em dia é um exame acessível. Os médicos veterinários geralmente não pedem, porque eles não sabem como fazer a suplementação, né? Então não adianta ele pedir um exame que ele não sabe o que ele vai fazer com aquele resultado depois. Mas hoje em dia, todo check-up que eu solicito, eu sempre incluo a vitamina D e a maioria deles vem baixa. Não vem baixa para o paciente que já come alimentação natural. Olha, mas acho os que se que dosar comem do ração, Fred... normalmente... Ô, André, eu preciso dosar do Fred, porque o Fred ele tem alimentação diferenciada, né? Então. Então é legal a gente dosar, porque a gente sabe que a vitamina D é importante para uma série de coisas, igual na gente, para a saúde dos ossos, para a imunidade, paciente Então, por exemplo, oncológico. comer assim, uma alimentação assim natural, um petisco, você aprova? Sim. Uma cenourinha orgânica, um rabanete. Cenoura, rabanete, tomatinho, cereja, geralmente eles adoram. Que bom, que bom. Então posso continuar. Sim, pode sim. Eu vou Fred, depois deixar... Não, pode falar. O que mais que o Fred gosta? Olha, geralmente é tudo cru. Então ele gosta da cenoura, do rabanete, a beterraba não. Tomate ele gosta, abacate, mas eu também não ofereço muito porque eu também tenho dúvidas em relação ao abacate. Sim. Já ouvi que não abacate, é bom. Então, na verdade é meio que um mito, sabe? O que é ruim do abacate é a casca e o caroço. Então, a polpa do abacate, ela não faz mal se não for em excesso. É lógico que é um alimento gorduroso. Então, se você der muito, vai dar uma dor de barriga. Né? Sim. Mas ele não vai intoxicar o animal igual a uva faz, por exemplo. Depois eu vou deixar uma listinha para vocês do que é extremamente proibido, para vocês saberem. Né? Mas sempre melhor oferecer cru? Eu penso que o cru é melhor. Não sei. Depende do costume do animal, viu, Lu? Tem animal que prefere cru e tem animal que prefere mais ao dente. Tem uns pequenininhos, às vezes as boquinhas muito pequenininhas, aqueles Yorkinho, pincher. Às vezes você tem até que triturar, mas pode dar. Entendi. Entendi. Aí depende do estilo ali de cada paciente, Ah, perfeito, perfeito. E será mais algo que você tenha destacado que vale a pena a gente trazer aqui? Se vocês tiverem mais alguma dúvida também, pode colocar, tá? O que eu anotei aqui foi basicamente isso. Então, assim, a gente ficar atento. Eu acho da mesma forma que quando a gente vai no supermercado com o nosso filho, a gente não deixa ele comprar tudo, né? O pet não escolhe, graças a Deus. A gente não leva o pet na casa de ração. Né? Então, pensar nisso, que as embalagens, né? Aquele pacote colorido, cheio de frutinha no pacotinho de biscoito, é tudo coisa que a indústria está fazendo para te convencer a levar esse produto para casa. Então, ninguém fala para você dar uma maçã para o seu cachorro. Não, compra esse biscoito sabor maçã. Né? Então, a gente tem que desenvolver a nossa consciência e ver que realmente o que é necessário, o que faz sentido para o cachorro. Né? O que faz sentido para um gato. Né? Tem sentido a gente ficar levando esses petiscos tudo colorido, cheio de corante? Né? Não tem necessidade. Faz o que for mais natural. Porque lembra que os animais, eles não têm escolha na nossa casa. Então, assim, você decide se ele vai ficar no quintal, por exemplo, você vai sair de casa, vai ficar no quintal. Aí você chegou em casa, pode subir no sofá. A gente escolhe se acende a luz, se apaga a luz, se abre a janela, se fecha a janela. Então, vamos fazer escolhas boas para eles, já que eles não podem escolher. Né? Eles escolheram a gente, então agora cabe a nós fazermos boas escolhas para eles. É isso, perfeito, Andréia, perfeito. Mandei pergunta para a Lu. Mariane, mas você mandou agora? Coloca a pergunta aqui, pode colocar aqui, porque eu não sei se você... Aonde que você mandou? Sobre pedra na bexiga. Aonde que você mandou? Bom, mas pode falar aqui mesmo agora, né? Assim eu já
a gente já responde para você sobre pedra. Então, muitos animaizinhos desenvolvem o cálculo, né, na bexiga. E geralmente está associado à alimentação. Nós temos nos cachorros, temos cachorros e gatos, né? Temos 2 tipos possíveis de pedra e temos a possibilidade dessa pedra ser mista. Então, a partir da gente saber o que é essa pedra, aí a gente pode desenvolver uma dieta adequada para ele. Existem rações para isso, mas às vezes o cachorrinho também não gosta da ração ou a ração é muito cara. A gente pode sim auxiliar através da alimentação. A alimentação vai ajudar bastante. Além do próprio ômega 3, dosar a vitamina D, dosar as quantidades de cálcio, de sódio, né? Mas basicamente é da alimentação. Então, já está com ração específica, né? E tem alguns tipos de cálculo que ele não dissolve mesmo de jeito nenhum. Então, você precisa primeiro remover cirurgicamente esse cálculo, para daí dar uma alimentação adequada para não se formar mais. Então, se ele ainda urina sangue, é porque tem pedrinha lá dentro. A pedrinha fica batendo na mucosa, né, da bexiga, e aí acaba machucando e por isso que sangra. Então, tem algumas estratégias. Ter esse olhar, né, para de repente olhar não somente para a alimentação, para a ração, para as questões do emocional, do emocional também. Relação a mais, tudo. Eu acho que tudo começa com a alimentação, mas eu acho que a alimentação e o emocional acho que andam juntos, né? Então, até existe chá de quebra-pedra, essas coisas, mas eu não recomendo dar assim, sem analisar antes a situação, sabe? Porque o chá também não cai tão bem para todos eles. Às vezes você vai fazer um chá e vai dar uma gastrite, por exemplo. A gente não quer isso, né? Não. Teve alguém que me perguntou sobre chás, eu falei, olha, eu não tenho essa, eu não posso nem falar nada, porque como eu utilizo aqui a fitoenergética, e às vezes, se você indica alguma coisa, olha, para ingestão, jamais, a menos que seja algo tópico, mas eu não tenho esse conhecimento, então eu deixo para quem entende realmente sobre os pets. É possível, mas eu acho que não é uma coisa generalizada, assim, teria que ser avaliado caso a caso, né? Então, a raça do cãozinho, se ele é um cão de raça pequeno, se ele é mais delicado, ou se é um vira-latão, né? Aí eles têm as propensões individuais deles. Isso. O vira-lata acaba tendo mais, acho que uma maior resistência aí, né? Fisicamente sim. Mas a partir do momento que ele veio para dentro, que ele subiu no sofá, aí ele já tá pegando o nosso emocional também. Lá, ele já tem refluxo. Já tem refluxo. Olha. Você ainda vai dar um chá, vai que faz mal, né? Seria melhor ele passar por consulta mesmo. Isso. Gente, olha, eu acho que deu pra gente esclarecer aqui. Eu agradeço a resposta, a atenção. Gente, então é isso, é a gente buscar mesmo ter um novo olhar aí para o cuidado dos nossos pets e sempre no intuito de querer o melhor para eles, né? Eu agradeço, Andréia, a sua disposição. Eu que agradeço o convite. Uma honra para mim estar aqui nesse canal, que eu assisto tanta coisa boa. É uma honra para mim ter você honrada. Aqui. Eu que me sinto, porque imagina, sobre os pets você é autoridade aqui. Então, gente, a live vai ficar salva. Depois vocês compartilhem para aquelas pessoas que também têm pets e que possam aí ter um novo olhar, né, para eles também. Gente, adorei estar aqui com vocês, adorei, foi muito bom o nosso bate-papo. E se vocês tiverem mais dúvidas, também deixe aí depois nos comentários ou envie um direct para a Andréia. Você tem 2 perfis, você quer deixar só o Natural Vet mesmo? Qual perfil que você quer deixar? Pode deixar esse Natural Vet RC mesmo. Eu tô pensando talvez juntar depois os dois, sabe, Lu? Tá muito difícil para mim ficar dividindo o conteúdo, porque eu falo, o conteúdo é diferente, mas eu sou só uma. Então talvez eu junte tudo aí nos próximos dias.
Isso, e aí a pessoa escolhe o qual ela tem mais afinidade e qual ela quer assistir, cada um acessa o que quer, né? Tá aí para todo mundo, né? Exato. Isso mesmo, André. A vida a gente tem que tentar simplificar. Gente. É, obrigada. Né? Obrigada. Gente, beijo, um bom para quem está curtindo o feriado, um bom feriado aí para todos. E quem está trabalhando e que puder assistir depois também, fica aqui nosso agradecimento. Beijo, gente. Beijo, Andréia. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.